Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da trilha de Grow Hacking. Eu sou a Maria Eduarda Pascoal e eu vou te acompanhar nessa trilha de aprendizado autodidata. O meu objetivo aqui é te incentivar cada vez mais. Hoje eu trago o William Becker. Ele é Grow Hacker da Threezy e já foi Grow Hacker na Conta Azul. Ele traz um mindset muito bacana e vai compartilhar com a gente alguns hacks e um pouquinho da sua trajetória profissional. Seja muito bem-vindo, William. Eu espero que você traga alguns insights que sejam muito vantajosos para todo mundo. Oi, Maria, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast. Vamos lá, vou contar um pouquinho, então, fazer uma apresentação bem rápida da minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar com Growth Hacking há pouco mais de 2 anos. Eu ainda trabalhava na Conta Azul, uma startup, um SaaS. E eu venho da área de tecnologia, né? Eu sou formado em sistema de informação. Então eu sempre tive muito contato com essa parte de desenvolvimento, comecei a trabalhar com desenvolvimento por pouco mais de 3 anos e depois comecei a conhecer marketing. Então acabou, quando eu conheci o Growth Hack, eu acabei unindo um pouco da parte técnica, da parte de desenvolvimento, junto com a parte de marketing, a parte de comunicação, assim, e isso me encantou, assim. Então comecei a pesquisar bastante, entender como é que funcionava e foi algo que me interessou muito, né? Então lá na Conta Azul eu comecei a trabalhar com isso, comecei a estudar bastante, principalmente, né, entender a metodologia, entender como é que funcionava, e depois disso eu acabei mudando, agora estou na Threezy, há pouco mais de 8 meses ali, e foi bem legal que na Threezy já também tem essa mentalidade, né, esse mindset de fazer experimentação, de testar coisas novas, encontrar oportunidade de crescimento, e então assim, eu consegui trazer essa bagagem que eu já tive nos últimos anos, e por sorte a Threezy já tinha esse mindset, comecei a trabalhar junto ali com eles no time. É um desafio, né? Porque quando você chega com essa bagagem de growth, essa mentalidade, né? Às vezes nem a bagagem, às vezes é mais a mentalidade de growth do que outra coisa. E a empresa não tem esse mesmo ambiente, esse mesmo ecossistema. É um pouco complicado você implementar isso, né? Exatamente. Às vezes o profissional já tá com esse mindset, já tem aquela rotina de experimentar, de descobrir formas de escalar, de se relacionar melhor com o cliente. E aí a empresa também não tem aquela cultura, assim, né? Então, até como eu estava comentando, a Threezy, por sorte, assim, também é uma startup que está com um crescimento bem acelerado, ali em cima da média, e toda a parte de diretoria, dos fundadores, ele também tem essa visão, né? Então, foi bem importante, assim, para, digamos, eu conseguir implementar e trabalhar no dia a dia de forma mais, digamos, smarter, né, que a gente costuma falar lá, então de forma mais inteligente, encontrar ações que vão proporcionar um pouco mais de escalabilidade para o negócio. Então a gente está nessa pegada de crescimento, sim, e é bem legal. Então hoje a gente está colocando mais ou menos 20% do nosso time em experimentos, em direcionando novos testes. A gente é um time bem data-driven, né? Então a gente acaba fazendo bastante análise, entendendo o que está funcionando, o que não está, onde tem oportunidades. Então realmente, sim, a empresa tem essa visão, tem esse mindset fundamental para que a gente consiga trabalhar de forma mais certeira, assim, com mais resultado, né? Bacana. Vou fugir um pouquinho do roteiro aqui. Você falou Beleza. que coloca 20% do time para trabalhar em Growth Hacking. Às vezes a gente tem a sensação de que muito o time de marketing trabalha com 20 pessoas, né? Uhum. Isso, 20 pessoas, desculpa. A gente tem a sensação que o time de marketing trabalha muito com Growth Hacking, ou às vezes até o time de produto quando é voltado para a tecnologia. Na sua opinião, quais outras áreas que são essenciais para ter essa mentalidade? Legal. A gente até falando um pouquinho assim do modelo, né, que o Brian apresentou lá sobre o modelo ideal de time de Growth Hack, né? Pô, legal ter uma pessoa mais analítica que vai entender os dados, que vai entender onde estão os ganhos, os atalhos, as oportunidades, uma pessoa mais de marketing, um desenvolvedor e uma parte mais criativa, assim. Então, digamos que um time ideal seria assim, essas quatro pessoas, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, assim, nas empresas, principalmente no Brasil, assim, a gente tem que improvisar, às vezes não vai ter todo esse time Ou às como, vezes vai ter como uma pessoa que vai tentar ser. uma pessoa que vai ter que acabar assumindo 2 funções, mas o ideal assim, é que, independente do time, independente dos setores, a empresa assim, tem essa visão, né? Mas assim, como a gente acaba trabalhando lá, né? A gente hoje eu faço parte do time de marketing, eu trabalho um pouco mais com growth, de forma, digamos, mais com essa visão de puxar essas iniciativas, esses experimentos, mas eu ainda estou inserido dentro do time de marketing. Mas muita coisa acaba envolvendo o time de produto, desenvolvedor, UX, para fazer alguns
experimentos, alguns testes que eu preciso de uma parte, digamos, um pouco mais técnica, ou de algum designer para fazer alguma parte mais criativa também. Então eu acabo alocando os recursos que a empresa tem, assim. Então não tenho, digamos, o time 100% focado nisso, mas acabo me virando com o que tem, a gente acaba improvisando e puxando as outras pessoas da empresa a favor desses experimentos, né? Bacana. E assim, é uma pergunta ampla, mas qual é a necessidade, a importância da mentalidade do growth para o time da Treezy de uma forma geral? A importância justamente é assim da parte de otimizar, acho que o tempo, os recursos que a gente tem. Nós somos uma empresa bem nova, né? Então, até para ter uma ideia, há 8 meses atrás não existia área de marketing. Agora a gente está fechando já quase com 5 pessoas. Então, esse crescimento ele é muito rápido e a gente precisa fazer coisas que tragam mais resultado com menos esforço, né? A gente usa bastante esse termo lá. Então, até o meu diretor lá costuma falar, né? Quando a gente está fazendo muita força em alguma ação, porque está errado, né? A gente tem que fazer menos força em coisas que tragam mais resultado. Nossa, eu então, penso essa da mesma visão... forma. É legal. Então essa visão assim, de estar sempre desenvolvendo, usando uma parte dos recursos ali para rodar a operação e outra parte para estar fazendo alguns experimentos, melhorar alguma taxa de conversão, encontrar um canal que traga mais resultado, isso vai ajudar no crescimento da empresa. E como a gente está com uma equipe ainda escalando, crescendo, a gente vai conseguir, digamos, ter mais resultado com menos pessoas, até a gente conseguir ter uma equipe talvez maior, até as coisas começarem a ficar um pouco mais complexas, assim. Bacana. Mas hoje acho que é o principal ganho que a gente tem. E assim, tem algum dado para você mostrar como que o growth é tangível para o pessoal? Ah, a gente cresceu tantos por cento de tráfego com a mentalidade growth. Algum dado assim para mostrar como que é tangível? Legal. Acho que eu posso citar os dois exemplos, assim, um talvez da Conta Azul, que era uma outra realidade, agora um outro da Treezy também. Mas falando aqui da Treezy primeiro, eu trabalho bastante assim, focado em testes de conversão, e as outras pessoas da equipe mais na parte de aquisição de tráfego, né? Então, um dos resultados que eu tive assim, mais recentemente, a gente estava com alguns CTAs de newsletter no blog, né? E a gente tem um volume bem grande de visitantes, né? Só que eu vi que aqueles CTAs estavam com uma taxa de conversão um pouco abaixo de outras áreas do site, assim, né? E eu comecei a rodar um aplicativo lá, o Hotjar, né? Para analisar como é que as pessoas estavam navegando, como é que elas estavam vendo aquilo ali. Percebi que muitas pessoas estavam passando despercebido, assim. Conversei com algumas pessoas também, mostrei para elas, fiz alguns testes digamos, de usabilidade, e vi que, tipo, não estava muito claro, não estava muito chamativo aquele CTA, né? Então fiz alguns testes AB e consegui aumentar, foram 2 áreas que eu trabalhei no site, uma aumentou em 17% a conversão, depois eu repliquei para outra área e aumentou em 25%, assim. Então como a gente tem um volume bem grande de acesso no blog, isso representa um ganho bem grande na geração de leads, né? E um outro exemplo também que foi um pouco mais de 1 ano e meio atrás que eu já comecei a trabalhar na Conta Azul, lá eu trabalhava mais com a parte de mídia paga, a parte de links patrocinados, remarketing, né? Então, uma coisa que a gente começou a fazer, a gente usava o HubSpot, né, como software ali para inbound, e a gente começou a pegar bastante dados de navegação dos leads, dos visitantes, e começou a trabalhar com listas de remarketing dinâmica, né? Então, leads que estavam em páginas mais quentes ou engajando em materiais mais de fundo de funil, a gente começou a trabalhar e subir a pontuação deles dentro de listas de remarketing. E a gente começou a escalar esse remarketing num nível bem detalhado, bem segmentado, assim, e no final a gente está aumentando 15% a geração de oportunidades, né? Bacana. Então, quando começa a cruzar dados, começa a cruzar esses testes, assim, dá para ver assim. Bacana demais. E assim, no início do nosso podcast você comentou sobre capacitação e o Aprenda Play até surgiu com esse intuito, né? A dificuldade do pessoal se capacitar, de procurar informações com referência mesmo, né? Quais livros que você utilizou para capacitar? Quais que foram os profissionais referências que você utilizou para captar esse conhecimento? E aí, os blogs também, os sites? Legal, uma pergunta muito boa, até porque eu sou bem aficionado assim, por conteúdo, por leitura, e acho que todo dia eu devo ler pelo menos uns 10 posts sobre o tema, assim, Eita, né? É bastante coisa. Legal. Eu leio alguns livros, assim, mas eu não sou muitos, digamos, sou mais da parte digital mesmo. Eu leio bastante blogs, eu sigo bastante blogs, bastante profissionais da área. E tem um aplicativo até que eu gostaria de recomendar, assim. Ele, na verdade, é uma extensão pro
o Chrome, né? Chama zest.ai. Yes, depois você pode compartilhar o link ali na hora que estiver publicando. Pode deixar. Mas ele é bem legal que quando, por exemplo, tu abre uma aba nova do Chrome, ele já vai trazer uma seleção de conteúdos de alto nível, assim. Por que eu digo de alto nível? Esse conteúdo ele é feito uma curadoria humana por mais de 5 pessoas. Então, qualquer pessoa que está navegando na internet, que utiliza o plugin, pode enviar artigos para lá, né? E aí esses artigos que são enviados, eles passam por uma aprovação. De todos os artigos enviados, apenas 1% é aprovado. Ou seja, é realmente conteúdos que agregam, que trazem conhecimento, que são relevantes, né? E aí você consegue fazer uma segmentação no Zest por categorias, né? Por exemplo, quando ler artigos de marketing, de SEO, sobre startup, negócios, e aí, diariamente ele vai atualizando, a cada 20, 30 minutos tu entra lá, tem artigos novos, assim. Então eu costumo acompanhar bastante coisa por ali, e tanto é que eu descobri muitos blogs, muitas fontes de informação a partir do Zest que eu nem conhecia, assim. E aí falando um pouquinho de profissionais também, eu acabo seguindo já os conteúdos e os vídeos do Brian Balfour, que é do HubSpot, do Vasil Azarov, do Growth Marketing Conference, inclusive esse evento aconteceu agora, faz umas 2 semanas, o Oli Gardner do Balsi, o Sujan Patel da Web Profits, e também tem aquele pessoal da Tribu Growth, que fazem um conteúdo bem legal, eles têm também bastante vídeo sobre o assunto, e também acompanho bastante coisa no grupo de Growth Hackers Brasil no Facebook, inclusive o Rafael e o Medina, que são os 2 fundadores, estavam lá no Growth Marketing Conference. Bacana. Trazendo informação lá e representando o Brasil nas últimas 2 semanas lá. Então é mais ou menos essa minha rotina assim, de leituras e referências, eu acabo utilizando bastante esse aplicativo e seguindo esses profissionais ali. Bacana demais. E tem o próprio Grow Hackers, né, do Sr. Ellis. Exatamente, também. Lá o conteúdo é gerado pela própria comunidade, que, assim, é a inovação e o filé que o pessoal está conseguindo colocar em prática, né? Porque às vezes a gente vê alguns processos mirabolantes. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre Grow Hacking, eu via que as pessoas faziam testes incríveis e, poxa, difíceis de colocar em empresas pequenas, né? E depois que eu fui até as pessoas que estavam colocando a mão na massa, mas com empresas bem enxutas, e assim, com equipes bem enxutas, e quando eu falo enxutas, são 2 ou 3 pessoas no máximo, porque às vezes o pessoal fala assim, não, eu tenho uma equipe enxuta, mas tem 7 pessoas, 8 pessoas, né? E aí eu fui vendo outras empresas fazendo isso com uma equipe realmente pequena, e aí eu, não, peraí, se eles conseguem fazer, a gente tem que fazer também. Sim, sim. E aí, e hoje em dia tem muita novidade, como eu digo assim, tem muita novidade saindo, muita tecnologia saindo, aplicativo, material, então assim, coisas que eram mais difíceis de fazer há um tempo atrás, hoje já não são tanto, já consegue aplicar de uma forma muito mais fácil, assim, né? Então, com times menores, né? Particularmente, assim, eu no HubSpot eu passo um pouquinho de aperto para fazer algumas coisas quando eu tenho aquelas ideias gigantes, sabe? Igual publicitário quando cisma que quer fazer produção gráfica, alguma coisa nesse estilo. E aí eu tenho que recorrer ao time de TI mesmo, porque colocar em prática é complicado. Mas beleza, vamos para os seus hacks. Quais são os melhores que você implementou e quais são alguns insights aí que você pode deixar pro pessoal? Tá bom. Então, como eu comentei, teve 2 ali que eu comentei, um da Trees e um da Conta Azul que a gente fez e teve uns resultados legais, mas tem outro que eu também gostaria de compartilhar, que foi uma semana de webinar que a gente fez, uma semana cada dia era um webinar com profissionais convidados, mas o que a gente fez na inscrição desse evento foi colocar um campo adicional de convite, assim, né? Por exemplo, você ia participar do webinar e a gente colocou, aproveite e convide um colega de trabalho, convide um amigo também para participar, e a pessoa deixava esse campo o e-mail da pessoa e o nome dela, e a gente rodou uma automação de marketing que mandava um convite personalizado do nome da pessoa que estava convidando a outra para o evento, né? Então a gente conseguiu aumentar bastante o volume de inscritos, assim, em comparação a outros eventos que a gente fez, aumentou assim 30% o volume de inscritos só com essas indicações, né? Nossa. Então, justamente pela essa questão da personalização, né? Você recebeu um convite de um amigo seu, a gente quis fazer um teste, realmente deu um resultado legal, então acho que é uma dica também para as pessoas, assim, poderem testar também, assim, depende, claro, do modelo de negócio, do tipo de cliente, mas acho que vale a pena assim, fazer algum teste nesse sentido, assim. Perfeito. Tem mais algum hack que você queria falar? Acho que esses 3 ali são os que eu mais recentes, assim, que eu teve resultados legais. Aí teve bastante, assim, de questão de otimização também de conversão, com ganhos menores, né, de 2, 3%, assim, que ao longo
de vários vai dando um resultado legal, assim. Mas esses acho que foram resultados mais expressivos, assim, que eu gostaria de compartilhar, assim. Bacana. E quais que foram os piores hacks? Aqueles que você colocava uma expectativa gigante e quando você colocava em prática não era assim, não, às vezes nem é o resultado negativo, mas você colocava uma expectativa que ia ter um aumento exponencial e simplesmente não ajustava nada, não alterava nada. Teve algum desses? Legal. Teve, assim, principalmente, eu sempre li muito, assim, sobre copy, né? Sobre qual é o título que tu vai usar, qual mensagem tu vai usar. Eu testei muito, assim, disso. Teve muitos testes que eu fiz de chamadas de landing page, de chamadas de banner de anúncio, assim. E acho que esses foram os que eu menos tive resultado, assim. Variações mínimas, geralmente eu tinha sorte de variar para negativo, assim. Então, talvez pelo fato desses aí eu não ter trabalhado junto com um redator, enfim, foram hacks que eu não tive resultado. Mas principalmente de copy, assim, foram os que eu tive menos resultado. E aí, que nem tu disse, não foram resultados assim, ruins, né? Não mudou o ponteiro, né? Continuou naquela taxa de conversão muito, muito próxima, assim. Teve alguns outros também de, de CTA, de mudar de cor de banner, coisas assim que tu encontra bastante, assim, de dicas, assim, que eu testei bastante, mas também foram alguns que eu não tive muito resultado, assim. E teve algumas situações também que daí não foi nem questão de não foram piores hacks, mas foram piores execuções, que eu acho que também vale a pena destacar aqui, porque teve hacks que a gente fez com espaço de tempo muito curto e a gente não teve uma janela de avaliação dos resultados, ou foi hack que a gente acabou mensurando mal e tinha muito pouco visita vindo para aquela página, a gente ia levar tipo 2, 3 anos para ter dados estatísticos suficientes para validar que se era bom ou não. Então teve hacks que a gente acabou colocando muito esforço, trabalhando em páginas, desenvolvimento de páginas e tudo mais, e acabou falhando na parte de planejamento, que era pouco tráfego na página e não ia conseguir ter uma significância estatística, assim. Então acho que esses foram os que eu mais me recordo. Isso acontece mais do que o pessoal imagina, né? Você faz o teste AB de qualquer jeito, não tem significância estatística, é um erro muito comum. Exatamente. Aí ao longo do tempo vai aprendendo, assim, vai evitando, mas é normal acontecer. E aí conta um pouquinho pra mim como que você montou o time de growth lá da Treasy. Legal. Acho que o mais importante, assim, eu sempre falo assim, para quem quer trabalhar com growth ou faz parte do time de growth, é ter um mindset, né? E até comentei antes, né? O Sinelli apresenta um modelo de equipe, um modelo de skills que as pessoas têm que ter, mas a gente na prática assim, é um pouquinho diferente, né? Então, hoje uma coisa que eu gosto que eu busco diariamente, assim, que eu estudar e seguir, e recomendo para quem quer trabalhar com growth hacking, é olhar para o T-shaped skills, né? Que é aquele modelo em T, né? Onde você é generalista, ou seja, você entende bem ou razoavelmente sobre diversas habilidades e, por exemplo, entendo um pouco de HTML, entendo de e-mail marketing, entendo de mídia paga, entendo de inbound, enfim, entendo de várias habilidades, mas eu sou especialista em uma ou em duas daquela. Então você consegue conectar melhor as coisas, consegue conectar melhor as estratégias quando você tem uma visão um pouco mais ampla, né? Então, justamente nesses times mais enxutos que a gente estava comentando, né? Esse modelo essa visão assim, de seguir a carreira, ela é bem interessante, né? Tem uma visão um pouco mais generalista e ser especialista em algumas coisas. Mas claro, né? Se a empresa tem uma estrutura onde vai poder contratar só especialistas e ter uma pessoa mais de growth, mais uma visão um pouco mais de negócio para conectar tudo isso, também vai fazer bastante sentido. Bacana. E quando você... O que a gente buscou lá na Treasy foi justamente essa visão. Perfeito. Pode falar. E quando você vai realizar benchmarking com outros profissionais, como que você busca esse pessoal, essas empresas? A gente sabe que muitos conhecimentos, eles estão dentro das empresas, né? Estão com alguns profissionais, eles não estão... principalmente conteúdos avançados, informações avançadas, elas não estão em artigos ou em e-books, né? Tem muito da prática de outro profissional. Qual é o seu processo de busca por esses profissionais para trocar ideias? Legal. Eu sou, assim, bem viciado no LinkedIn. Eu gosto de estar conectando com pessoas que eu vejo que estão compartilhando conteúdos interessantes, que eu posso aprender com essas pessoas. E geralmente quando eu leio um post, não no LinkedIn, mas um post de um blog que eu não conhecia ainda, eu vejo quem que é o autor, eu já busco essa pessoa no LinkedIn,
já adiciono ela e tento já fazer um contato inicial, assim, né? Então, recentemente eu conversei com o pessoal do Mautic sobre estratégias de o Mautic foi uma ferramenta de automação de marketing, né? Foi bem bacana. E agora eu estou tentando conversar também com o founder do Yoast, que ele fez um post bem legal falando sobre os novos fatores de ranqueamento do Google, que saiu uma atualização recente, onde o Google está olhando um pouco mais para a parte de visitas diretas, enfim, gerou umas discussões entre os profissionais de SEO, e eu já adicionei ele, já mandei uma mensagem, estamos vendo se a gente consegue marcar ali para conversar, assim. Então acho que essa questão de falar com as pessoas mesmo, já ouvi bastante disso em algumas palestras e comecei a aplicar. Não é porque o cara é diretor de tal empresa, ele não vai te responder. Não, tenta, né? Você pode ir lá, pode adicionar ele. Né? As pessoas, às vezes, claro, são bem ocupadas, mas geralmente conseguem encontrar um tempinho lá para trocar uma ideia, né? Que seja de 15, 20 minutos, né? Então, acho que mais do que assim, os grandes nomes da área, o importante é encontrar e falar com as pessoas certas na hora certa, né? E aproveitar o time do que elas estão tentando fazer. Então, por exemplo, o founder do Yoast estava comentando ali, o Michel comentando sobre esses novos fatores de ranqueamento. É o momento que a comunidade está comentando sobre aquilo, está trocando experiência, então aproveitar e falar com ele naquela hora, né? Porque depois que já tiver mudado de novo, já tiver outras novidades, aí já perdeu o time, né? Então eu busco bastante esse momento dos profissionais e tento conversar com eles fazer conexão no LinkedIn mesmo. Bacana demais. Aí, William, queria que você deixasse algumas dicas finais aí, algumas dicas que para você, se você estivesse lá no início de todo esse processo de growth, você gostaria de ter ouvido. Legal. Eu acho que o que eu gostaria de ter ouvido é algo que eu comecei a fazer recentemente mesmo, de estar muito antenado no que está saindo de tecnologia e estratégia, assim. Então, comecei com essa questão de ler bastante diariamente, de encontrar blogs novos, onde os profissionais mesmo estão comentando, né? Então são às vezes empresas menores, mas estão desenvolvendo alguns experimentos, estão desenvolvendo alguns testes, e você ir lá e conversar com essas pessoas, falar com elas, trocar essa experiência, eu acho que é o fundamental, assim, independente de qualquer habilidade, de qualquer skill que você tenha, tá antenado nas tecnologias, no que está saindo de novo, porque o resto depois tu corre atrás, como fazer, que momento fazer, qual forma fazer, quem vai executar, se é um profissional X ou Y, isso depois você consegue resolver. Mas estar antenado nessas coisas, ser um dos primeiros a implementar, eu acho que pode ser o que vai te trazer um resultado diferente, ter um diferencial, né? E, de novo, ressalto também o modelo de Shaped Skills como ponto de partida, né? Então, tenta entender um pouquinho de todas as estratégias, um pouquinho do negócio, onde você trabalha, e foca no que você é mais especialista. Assim você vai ter uma visão mais ampla do negócio, das estratégias, e conseguir encontrar hacks, encontrar alavancas maiores, e, como disse, fazer menos esforço e ter mais resultado. Bacana demais, William. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito dos insights e vai aplicar bastante coisa. Legal, Maria. Eu que agradeço a oportunidade. Aí, espero que tenha contribuído um pouquinho com os teus ouvintes. E precisando aí, estamos à disposição. Obrigadão. Pessoal, fiquei bem animada com os hacks do William. Com certeza eu vou aplicar algumas ideias aqui que eu fui tendo a partir da conversa. E agora a hora é de você continuar a sua trilha de Grow Hacking. Pegue os próximos conteúdos, vá na sua listinha lá no aprendaplay.com e busque pela sua próxima etapa. Não deixe também de se inscrever em outras áreas, além de Grow Hacking. É importante que você elenque algumas ideias de outras áreas, principalmente quando você está fazendo a trilha de marketing, por exemplo, e coloque algumas técnicas de growth, enfim. Vá se inscrever em outras trilhas também e vá percorrendo nossos conteúdos. Eu espero que os nossos incentivos estejam te motivando e atraindo muito conhecimento para você. Até mais, até o próximo incentivo!